E aí galera, aqui é o MZZ, eu sou um produtor musical que comecei agora. Minhas inspirações são Anima, Korolova, Ben Boomer, tem um pouco de techno, um pouco de prog, mas eu gosto muito de arte, eu gosto muito de música. E eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o meu processo de criação de música, como que eu faço o que eu faço, algumas coisas que eu vou aprendendo. Eu comecei faz um mês, um pouquinho mais talvez, mas sempre tive um bom ouvido para música, sempre gostei muito de música, e eu queria usar isso como um vlog para falar um pouco sobre o meu processo, talvez trocar dicas, aumentar, ter uma meta aí de conseguir bater mil streams no SoundCloud para uma música. E quero ouvir a opinião de vocês, tá? Construtiva, por favor, sobre o que eu tô fazendo, o que vocês acham, algumas dicas. Um pouquinho sobre mim, no meu tempo livre eu sou produtor musical, mas no meu trabalho, na verdade, eu sou desenvolvedor. Eu trabalho na HP, sou desenvolvedor full stack e gosto bastante também do desenvolvimento. E música é meu hobby, mas eu queria levar um pouco da minha música pro mundo, trocar experiência e quem sabe tocar nos palcos legais aí e fazer as pessoas dançarem, se divertirem. A minha música ela é melódica, ela tem um pouco dessa parte, essa ambientação dark, mas ela tem muitos aspectos divertidos, que eu tô tentando mesclar esses dois. Então, quando a gente pega o exemplo Anima, a gente tem mais a parte dark, né? Mais a parte de techno ali, e eu quero trazer um pouquinho de cor para esse mundo, eu gosto muito. Eu quero trazer um pouquinho da minha cor. E quero ver o que vocês acham. Então é isso, vamos lá. Vou deixar na descrição os links. Principalmente por enquanto eu tô só publicando no SoundCloud. Esse é meu primeiro vídeo, eu ainda não tenho redes sociais. Vou criar, eu quero ainda sentir como eu vou fazer isso, tá? E é isso, deixa sua opinião, o que você acha. Eu vou mostrar todo o processo, onde eu me inspirei, como eu comecei, e então vai ser o processo de uma música. Vou fazer isso várias vezes, é uma forma, eu sinto que é uma forma de eu conseguir ter feedback de outras pessoas com a minha música, e quero saber todo tipo de opinião para eu poder aprimorar cada vez mais. Vamos lá? Então, aqui, começando, deixa eu jogar para lá, isso tá tudo certinho. Eu mutei meu microfone aqui, eu ainda tô aprendendo, tô usando FL Studio. Eu ainda tô aprendendo, mas vocês vão ver se vocês sabem algumas coisas que eu tô fazendo besteira, que eu tô fazendo errado, vocês provavelmente vão perceber bastante isso. Mas eu tô me virando, né? Como eu disse, eu sou um desenvolvedor, então eu me viro com software. O microfone, ele tá dando feedback aqui com os efeitos que eu deixei, então eu mutei por enquanto, mas eu já vou ligar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar sobre essa música foi o padrão de baixo. O padrão de baixo eu peguei inspiração da música do Anima e me lembra muito, inclusive, música gaúcha, né? Aqueles pega funk, que é dan 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 dan. Então, tipo, eu quis trazer isso um pouco. Eu vi que o Anima fez, mas óbvio ele não sabe, né? No Mega Funk, eu sabe, né? Vai saber. Eu quis trazer, então, isso para alguma música de alguma forma. Então, vamos ouvir aqui o meu padrão de baixo. Então, veja que tem a primeira nota mutada, né? Primeiro, eu não sou muito bom com teoria musical, tá? Mas usei essa escala porque para mim faz sentido. Desculpa aí quem é super entendedor aí de teoria musical, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Eu sou só na base do ouvido, mas eu tô aprendendo várias coisas. Eu usei essas duas notas, né? F e G Sharp. Ainda não decorei, tá? As notas musicais. Mas vocês vão ver que tem uma nota mutada aqui, né? A nota mutada por quê? Eu esperaria de padrão, né? A primeira batida aqui no começo.
Por que eu não fiz isso? A primeira coisa que eu queria compartilhar, aprendi isso no vídeo do David Guetta. David Guetta, ele traz vários vídeos super interessantes e dicas assim, pô, o cara é foda, né? Não precisa nem comentar. Mas ele fala sobre a interseção entre o baixo e o kick. E no primeiro momento, o exemplo que ele deu, né, colocando o baixo e o kick tocando ao mesmo tempo, ele deu exemplo com e sem eles tocando ao mesmo tempo, e eu falei, legal. Mas quando eu coloquei isso na minha música, cara, isso deu uma diferença gigantesca. São duas coisas, né? Essa primeira nota mutada, que é onde vai o kick, e tem mais alguns elementos que ele dá espaço para esses elementos tocarem. E também esse padrão que eu roubei do Anima. Então, eu coloquei em layer do meu baixo um outro elemento que era para dar, que eu senti que ele tava ele tava muito grosso, então eu coloquei alguma coisa mais macia para tocar junto com ele, que é então ele não faz muito, ele não faz muito, ele não sobe outras notas, ele fica numa nota ali muda, que é para complementar o baixo. E eu coloquei isso porque eu senti alguns momentos que o baixo estava me incomodando. Então eu coloquei algumas notas mudas no baixo e coloquei esse layer para ir junto com o baixo e senti que ele suavizou. Então achei isso bem interessante. Fica uma dica para vocês, fazer layer com o baixo. E vou falar sobre o kick. O kick é um kick básico, tá? Eu fiz ele com o Fruity Kick, que é, né, gratuito aí do próprio FL Studio. Não tem nada de muito especial aqui. Eu só garanti que ele não ficasse em layer com o meu baixo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui como eles soam juntos. Perdão, esqueci de voltar meu baixo. Vocês veem que o kick não é o principal elemento aqui. Ele dá mais espaço para o baixo, que tem uma pegada mais techno, pelo meu entendimento, que eu ainda estou aprendendo. E o meu leads, vocês vão ver que tem vários nomes assim, meio estranho. O meu leads foi o que fez a ideia dessa música. Então, ele basicamente, estou usando aqui o Serum 2, tá? Eu comprei o Serum 2 no Mercado Livre. Se vocês quiserem saber mais, eu posso passar a dica bem baratinho. Veio outras duas ferramentas, outros dois plugins juntos, que são muito bons, inclusive, e são bastante utilizados pelo John Summit. Eu sou bastante fã dele. Eu montei eu não sei falar muito sobre, tá? Mas eu montei esse som. Uma coisa que eu aprendi a brincar bastante e tô conseguindo fazer bastante som com ele é usar o filtro. Então o que você pode pegar é um LFO e você pode jogar ele em cima do cut-off do filtro. Você já vai ter bastante efeito legal. Vamos ver sem o filtro e com pra vocês verem. E com o filtro jogado com LFO, então o filtro basicamente vai seguir a forma do gráfico. E eu posso mexer nesse filtro aqui, automatizar ele para ter um efeito mais legal. Ou configurar da forma que eu quero para a música. Então esse foi o lead. O lead ele me ajudou, eu automatizei o volume, né? Tem um plugin chamado Kickstarter do Nick Romero, se eu não me engano, só que custa 25 euros, né? E, pô, tá ligado, né, como é que é? Então, por enquanto, eu estou automatizando o volume para ter o efeito do Kickstarter, né? É bem simples, você vai deixar do tamanho do beat o seu automatizador e vai colocar ele aqui de forma que alinhe com o beat, né, com o kick.
Vou colocar ele aqui no exemplo. Então é isso. Eu acho que isso ajuda bastante, dá bastante dinamismo para a música, se aqui isso é uma palavra. E eu recomendo, tá? Se você tiver dinheiro para comprar o Kickstarter, você joga ele em cima do som ali no canal e esqueça. É bem interessante. Eu tô olhando mais para a câmera do celular do que para o webcam, mas sobre isso. Bom, a percussão é onde entra alguns elementos que eu tenho vontade de trazer mais ritmo, alguma coisa mais brasileira. A percussão eu coloquei claps, né, palmas, e essa percussão aqui, nada mais do que isso. Ah, e tem um hi-hat também que é para fazer para ter a ideia de ritmo e para as pessoas poderem dançar, né? Sempre que você for escrever uma música, inclusive, a maior dica que eu já recebi é sempre pensar que as pessoas vão dançar com ela, né? Então coloca a sua música, escuta, levanta, vê como é que tá dançante. Eu faço isso bastante. Eu acho que isso ajuda bastante a sentir a vibe da minha música, né? Mas vou falar um pouco sobre percussão rapidinho. Principalmente essa percussão aqui. Essa percussão, ela é bem simples, ela tá bem sutil, mas ela tá um elemento extremamente dançante a música. Então, veja, né, qual é o seu estilo. Eu quero trazer isso. O que eu pensei foi trazer sempre elementos assim. Eu tenho uma outra música que eu quero trazer também para vocês. Eu coloquei elementos de samba e de funk, mas é uma música techno também. Vocês vão ver, se vocês gostarem aí. Para quem estiver assistindo, coloca aí nos comentários. Eu quero ver, eu quero saber. Mas é bem legal. Elementos de samba e funk num techno. Não sei se vocês já viram isso antes. Mas eu quero trazer esse ritmo. Então, duas coisas que eu aprendi no básico da música eletrônica também. Eu tô fazendo um pouquinho de drama aqui, mas é que eu quero aprender vocês, né? Eu quero que vocês vejam, primeiro, igual eu falei, quero trazer algumas dicas, quero pegar a opinião de vocês e quero que vocês vão lá, escutam minhas músicas e ver o que vocês acham. Mas por isso que eu tô fazendo um pouquinho de drama. Mas eu vou colocar uma parte para vocês escutarem e verem qual é a ideia da música. Então o riser, eu chamei de riser aqui, mas ele acabou sendo mais que eu ouvi galera falando de ornamento. Ornamento são sons prazerosos que a gente coloca no meio da música, que deixa a gente conectado com a música. Quando a música fica muito vazia, com buracos, as pessoas acabam se desconectando dela. E os ornamentos eu sinto que elas fazem a gente meio que viciar na música, não sei dizer. Mas esse aqui é um exemplo de ornamento. E depois tem o pads, que é também uma forma de você preencher a música. Então ela sobe e desce. O que acontece? A música rítmica, ela vai ser o tempo todo dançante. E vai ter o clímax, é claro, vai ter drop. Mas ela cria essa expectativa, te deixa preso. Só que ela diminui falando, não vai ser, a música não é sobre o drop. Então é isso que eu sinto, é isso que eu penso. Aqui tá o pads, tá? Por último, antes de ir pro elemento principal. O pads ele é uma forma de você preencher a música, né? Igual eu falei, não deixar esses lacunas, esses buracos. Então, em momentos de clímax, ela também gera deixa um clímax mais de uma expectativa maior, assim, sabe? Essa é a primeira música que eu coloco voz. Eu tenho esse microfone que ele é, na verdade, não é um microfone condensador, não é um microfone 100% próprio para gravação de voz, para música mesmo, né, para canto. Tô querendo investir em mas de novo tenho que primeiro mostrar que eu estou produzindo coisas que as pessoas gostam. Mas eu coloquei uma vozinha, criei um storytelling em volta dessa música e vou colocar aqui um exemplo rapidinho. Eu gravei com meu microfone. De novo, a storytelling dessa música, vou colocá-la completa no SoundCloud para vocês se tirem. Mas ela é uma história de um robô
o meu universo da minha música, ela passa numa realidade onde as pessoas são androids misturado com... Não são androids, né? Então são pessoas misturadas com robôs. Uma ideia bem cyberpunk. Cyberpunk é um conceito que eu gosto muito. Então, vocês vão ver isso bastante nas minhas histórias. Mas tem a parte ali onde eu conto uma história, a história de um robô bêbado que acha que, porra, tá abalando tudo na festa e todo mundo tá achando ele massa, mas na verdade ele é um chatão, né? Então aqui eu coloquei mais uma falado, né? Uma parte falada, com bastante efeito, mas aqui é para contar uma história, né? Vocês vão ver aqui como se fosse um robô bêbado falando. I was rocking down at the dance floor. She looked at me, gazing. I know she could feel the groove, the juice. Então ele contando a história, só que, pô, o cara é um chato, vamos dizer assim. Essa é a história. Aqui eu fiz um layer. Uma coisa que eu fiz, caso você queiram experimentar com isso também, você não precisa saber cantar. Eu acho que isso aqui vai em criatividade. Mas o que eu fiz aqui foi colocar o metrônomo. Vocês vão ver que com o metrônomo eu basicamente canto no tempo certo. I was rocking down at the dance floor. She looked at me, gazing. I know she could feel the groove, the juice. Então, o metrônomo ele ajuda muito, ele segue o tempo da música, e ainda assim eu cortei as partes vazias, isso deixa um efeito um pouco melhor, mais profissional, e coloquei no tempo certo, com o ouvido mesmo. Eu sei que tem algumas ferramentas para arrumar tempo no FL Studio, mas eu fiz isso manual, eu não aprendi a mexer nisso ainda. Mas essa é a dica que eu deixo aí, se você quiser experimentar com voz. Alguns efeitos que eu utilizei, tentei jogar todas as minhas gravações do canal 8 para eles terem os mesmos efeitos. Então essa fala que eu gravei outro dia, não foi hoje, mas aí como eu joguei no mesmo canal, eles teoricamente vão ter o mesmo efeito. Fiz uma equalização, tirei uns graves, alguns agudos, para deixar um pouco mais limpo, como meu microfone não é condensador, tem algumas sujeiras. Usei Vocodex, aqui eu fiquei brincando até achar algum efeito. Eu não entendo muito bem dessa ferramenta, mas eu sei que ele transforma a tua voz para uma coisa bizarra. Várias coisas bizarras, inclusive para teclado, tua voz vira teclado, é bem louco. O Serum 2, você pode usar a parte só de effects dele, né? Então você consegue usar... como eu tenho usado bastante o Serum, eu sei, tô sabendo mexer bem nos effects. Então estou usando bem ele aqui. E um limiter, porque algumas partes, se você olhar o gráfico, aqui, por exemplo, eu coloquei um soluço nessa parte. Esse soluço ele fica muito mais alto do que o resto da fala. E isso dá um susto. Até lá na frente também, na risada principalmente, vocês veem que aqui nesse gráfico a gente tem um Rá muito alto. Então, Rá, ele faz o Rá e dá um spike no som. Então eu limitei ele aqui, e só que aumentei o ganho. Igual eu falei, esse microfone é condensador. Se vocês compararem o gráfico de som com os outros sons, ele está muito fino, enquanto os sons assim da própria que vem com o software, tipo esse som aqui, é bem mais alto, ou seja, esse aqui não é o ideal, mas a gente acaba trabalhando com o que a gente tem, né? Eu acho que juntando tudo isso, experimentando, teve um efeito bem legal. Então eu vou tocar um pouquinho para vocês. E o resto vocês conseguem escutar lá no meu SoundCloud, beleza? É isso, galera. Então deixo vocês com a parte da música.
dance floor. Looked at me, easy. I know she could feel the fruity juice. Ha 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 ha.